Sabe, existe uma parte da nossa personalidade que age meio que por trás das cortinas. Ela influencia tudo, o que a gente sente, como a gente age e, principalmente, como a gente enxerga as outras pessoas. Hoje a gente vai jogar uma luz nessa parte oculta. Vamos lá, quem é que nunca sentiu uma raiva que parece até exagerada por causa de alguém? Pode ser a arrogância de um colega, a lentidão de um amigo ou aquela ganância que a gente vê por aí. É uma reação que vem na hora, né? Mas e se essa reação tão forte dissesse muito mais sobre nós do que sobre os outros? Pois é, a psicologia analítica, principalmente a de Carl Jung, tem um nome para isso: a sombra. A sombra é o nosso outro eu, sabe? Aquela parte inconsciente que guarda tudo aquilo que a gente não gosta de admitir sobre nós. E é por aí que a gente começa a entender aquela irritação toda. Para a gente entender o que é a sombra, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa da nossa mente. De um jeito bem simples, dá para dividir ela em duas grandes partes. De um lado, a gente tem a persona. Pensa nela como se fosse o nosso perfil na rede social da vida, a máscara que a gente usa para ser aceito, para se encaixar. É a imagem que a gente constrói. Do outro lado, escondidinha, tá a sombra. Ela é tipo o porão da nossa mente, onde a gente joga tudo que foi visto como feio ou errado pela família, pela cultura e até por nós mesmos. E olha, mergulhar nessas águas internas não é fácil, é uma jornada complexa, mas é essencial para a gente crescer. E essa busca pelo autoconhecimento é um caminho que tem o apoio da Nildre Clinic de São Lourenço, em Minas Gerais, com a coordenação do psicanalista Newton Guimarães, que incentiva todo mundo a buscar essa compreensão mais inteira de quem a gente é. Tá, mas como é que essa sombra se forma? E mais importante, como é que ela aparece no nosso dia a dia? A chave para entender isso está numa palavrinha: projeção. O autor Robert A. Johnson tem uma metáfora que é, nossa, perfeita para isso. Ele fala para a gente imaginar que nascemos inteiros, completos, como um globo. Só que para sermos aceitos, a gente vai se limitando a uma fatia bem fininha de quem poderíamos ser. E todo o resto, todo o nosso potencial não vivido vai parar numa sacola invisível que a gente carrega nas costas. E o mais fascinante é o que tem dentro dessa sacola. Não é só coisa ruim, não. Claro, lá estão os impulsos que a gente aprende a chamar de negativos. Raiva, inveja, ganância. Estão lá também os instintos mais primitivos e fortes, como os de poder e os impulsos sexuais, que a nossa sociedade muitas vezes nos manda reprimir. Mas olha só que interessante, também guardamos coisas de ouro ali. Talentos que a gente nunca desenvolveu, uma coragem que nunca usamos, potenciais que ficaram para trás. E como a gente consegue enxergar o que está dentro dessa sacola se ela fica nas nossas costas? Simples, a gente projeta. A projeção é um mecanismo de defesa automático do nosso cérebro. Como a gente não consegue ver o que carrega, a nossa mente age como um projetor de cinema e joga todo esse conteúdo lá fora, nas outras pessoas, no mundo. E aí que a mágica acontece. De repente não somos nós que temos a astúcia reprimida. É a serpente que é a traiçoeira. Não são nossos impulsos sexuais. É o bode que é o símbolo da luxúria. Não é a nossa ambição, é aquele publicitário que é a pura ganância. A gente está literalmente assistindo ao nosso próprio filme, mas com a certeza de que a tela é a realidade. Aquilo que mais irrita ou fascina em outra pessoa é quase sempre um pedaço da nossa própria sombra gritando para ser vista. Ok, mas e daí? Deixar essa sacola fechada e ficar projetando o conteúdo dela por aí parece mais fácil, né? Só que essa estratégia tem um custo, e ele pode ser bem alto tanto para a gente quanto para a sociedade. A coisa vai escalando. No nível pessoal, a energia que a gente gasta para reprimir a sombra vira depressão, ansiedade, um sofrimento sem fim. Nos relacionamentos, a gente começa a culpar os outros pelos nossos problemas, transformando as pessoas em bodes expiatórios. E no nível coletivo, isso explode. Vira fanatismo, onde a gente projeta todo o mal num inimigo e, com isso, justifica as piores coisas da história da humanidade. Essa frase do Jung é pesada, mas resume tudo. O maior perigo que existe não vem de fora. Vem da nossa própria sombra coletiva quando a gente não olha para ela. Somos nós, sem a consciência do nosso próprio potencial para o mal, que criamos os nossos maiores desastres. Então, se negar a sombra é tão perigoso, o que a gente faz? A resposta não é lutar contra ela. É o contrário. É ter a coragem de finalmente olhar o que tem dentro da sacola. E aqui está o pulo do gato. O objetivo desse trabalho todo não é virar um santo, eliminar nossos impulsos. Isso nem seria possível, nem desejável. O objetivo é a consciência, é saber o que mora dentro de nós para que isso não nos controle pelas costas.
Olha só essa comparação. O caminho da repressão, de fingir que os impulsos não existem, leva a gente a ser rígido, perigoso, porque a gente age sem saber por quê. Já o caminho da integração, de reconhecer esses impulsos, leva a compaixão, à totalidade. A gente assume a responsabilidade não pelo que a gente sente, mas pelo que a gente faz com o que a gente sente. E isso muda tudo. Essa busca não é de hoje, viu? A sabedoria antiga já dava a dica. Conhece-te a ti mesmo é talvez o conselho mais antigo e poderoso que existe. E hoje, a gente pode traduzir isso como conheça todas as suas partes, principalmente aquelas que você preferia não ter. E quando a gente faz isso, uma coisa incrível acontece. Aquilo que parecia um monstro assustador no porão começa a se revelar como uma fonte de força, de vida. Sim, existe um tesouro escondido na escuridão. O poeta Rilke capturou essa ideia de um jeito lindo. O dragão da nossa sombra não precisa ser morto. Ele precisa ser visto, com coragem e com beleza. Ao encarar o dragão, a gente não o destrói, a gente o liberta. E ao libertá-lo, a gente liberta uma parte de nós. E esse é o grande paradoxo. Ter consciência da nossa capacidade para sentir raiva, inveja ou ganância não nos torna pessoas piores. Pelo contrário, nos torna mais humanos, mais humildes e, no fim das contas, mais completos. É negar a escuridão que nos torna perigosos, e integrá-la nos torna inteiros. Ao resgatar essas partes que a gente abandonou, a gente recupera uma energia vital que estava presa. A gente acessa fontes de criatividade que nem sabia que existiam. A gente começa a viver de um jeito mais autêntico, sem precisar se esconder. E, o mais bonito de tudo, ao reconhecer a escuridão em nós, a gente desenvolve uma compaixão de verdade pela escuridão que existe nos outros. Então a gente termina com uma pergunta para reflexão. Ao pensar naquilo que mais incomoda no mundo, naquelas pessoas que nos tiram do sério, talvez a verdadeira pergunta seja: que parte valiosa de nós está ali, projetada, esperando para ser descoberta? Que tesouro está escondido na nossa própria escuridão?